E aí, pessoal, beleza? Bom dia, como vocês estão? Eu vou dar uma palhinha aqui do reserva. Eu percebi que mesmo as pessoas comprando reserva, eles não jogam reserva. Acredita? Eu também percebi que a pessoa que compra o reserva não sabe jogar reserva. Nesses estudos todos eu percebi que a pessoa compra o reserva e não sabe lançar o reserva, e também não sabe o que fazer com a vela, e às vezes ele até prejudica a taxa de queda, dependendo do que ele faça com a vela. Então meu nome é Aquino e a gente aqui está na jornada da família Brindada. Então vamos aqui botar uma musiquinha para poder. Então vamos lá. Aqui tem um bride de um reserva, as cordinhas e o próprio reserva aqui, ó. Beleza? Vou botar a caixa de cabeça para baixo para vocês terem uma noção melhor. Aqui. Por que essa distância para você colocar não aqui perto, né, como muita gente bota? Porque quando você bota aqui perto, você já solta essa parte aqui do reserva e ele já abre. E o que acontece? Se você faz esse movimento aqui, você pega o punho, você faz isso e isso, como isso aqui é curto, então quando você faz esse movimento aqui já aciona, e quando você joga, você só joga o punho e a fraldinha. Então esse é o motivo porque você não pode colocar muito próximo aqui. Você tem que ter essa distância. Se você botar um pouco curto e o seu movimento do reserva for pegar o punho, fazer isso para jogar, você já aciona o reserva no teu colo e você só vai jogar a fraldinha e o punho longe. Então esse é o primeiro passo. Deixa eu dar um toque aqui na galera que está entrando. Então esse é o primeiro passo. Nunca bote. E se você quer ter esse movimento de puxar aqui, que demora mais, que não é isso que a gente apresenta no curso, mas se você quiser fazer isso para jogar mais longe, que é um tempo, você é obrigado a colocar assim, do jeito, essa distância. É outro fato. Muita gente bota esse pininho longo. Então quando você joga o reserva, o tempo que ele leva para sair daqui, porque ele é longo, né? Vamos botar aqui assim, ó. Eu vejo e chega muito reserva aqui para dobrar, com isso aqui muito longo. Então o tempo que leva isso aqui, ó, para poder sair aqui do elástico, ele também é muito longo e a gente precisa. Outro motivo porque isso aqui é longo. O Brider, né, de uma Select, ela geralmente tem 1 metro de distância. E quando você tem mais esse 1 metro, quando você joga o reserva, esse pacote ele ainda está lacrado. E dependendo do colapso que for uma gravata em giro que cata o reserva, a tendência desse pacote é passar pelas linhas e poder abrir. Ou abrir enquanto o reserva está abrindo. Então você precisa que esse pacote passe pelas linhas do parapente para não ser catado, e ele abre depois. Mas se você colocar do jeito que eu falei, curto aqui, a tendência de você não fazer esse movimento como foi dito no início, mas jogar da forma certa, ele tende a abrir logo também. Só que ele pode abrir, e se sua vela tiver num colapso, que a gente tem dito aí, num colapso de uma gravata e giro em 45 graus, a tendência é ele catar o reserva. Você pode ter 2 ou 3 reservas, que ele tende a catar. Então, outra forma é o jeito de jogar, a distância disso aqui
E outro detalhe muito importante, quando você vai colocar o reserva dentro, você tem que botar primeiro tudo no compartimento. Sabe o que acontece? Algumas vezes essas linhas aqui, ó, vou dar um exemplo, essa linha entra aqui, ó, entra aqui por trás, e aí na hora ela dá uma estrangulada aqui, ó, e o reserva ele não sai. Então você precisa tomar cuidado na hora de quem você vai entregar seu reserva para colocar. Você tem que saber para quem vai dobrar o seu reserva, que existe um reserva que é contigo, eu estou contigo, mas não abro. Então, para ele não abrir, existe uma sequência que você vai errando, e são vários erros, e às vezes um erro é o suficiente para isso aqui não abrir. E aí, como eu falei, tem pessoas que vêm aqui, compram, a gente está vendendo muito reserva, todo mundo vende reserva. Mas quando eu entrego reserva, nessas pesquisas de 25 anos, eu percebi que o cara compra o reserva, não joga o reserva, ele tem um reserva ali, ele leva um colapso, ele não é alta performance no colapso, por isso que a gente trouxe para o Brasil, aqui ó, o CAP. O CAP você ser um especialista em sair de colapso. Deixa eu só aumentar aqui. Só um minutinho. Você ser um especialista em colapso. Primeiro passo. Você hoje é um especialista em voar pra caramba. Você fica alto, você vai mais longe. Mas você não é especialista em colapso. Então a gente trouxe para o Brasil conteúdos que você vai ser especialista de todos os colapsos. Depois que você ser especialista de todos os colapsos, você tem que ser especialista disso aqui. Então, como é que se dá o nome, né? Porque aqui tem muita coisa para mim dizer. Tanto que é um curso de quase um dia inteiro, 2 dias de reserva, só para falar de reserva. A gente entendeu o seguinte, que existe a palavra competência. Se você não for competente, e o que é competente? O competente, ele tem o conhecimento, o conhecer, que eu passei agora. Se você rodar o vídeo aí, você vai ver que eu dei alguns conteúdos. Só que depois do conteúdo, de você conhecer, você precisa de uma outra parte da competência, que é a habilidade. A habilidade o conhecer é o saber. A habilidade é conhecer e fazer. Você conhece e faz. Beleza. Então eu fiz uma vez. Mas existe a atitude. Então a competência ela tem 3 pontos. Você pode ir em qualquer lugar do Google, em qualquer lugar. Se você na tua vida, na sua família, na tua empresa, onde você trabalha, no voo, você não for competente, então você não pode ser que não tenha as 3, que é o conhecimento, a habilidade e a atitude de fazer com que aquilo ali aconteça, tenha resultado. Como acabei de falar, você às vezes tem um reserva e você não joga o reserva, você não é competente, você pega o reserva e ele não abre direito, você não sabe jogar, ele embola com a vela. Então a competência é quando você pega todo esse material e faz um compromisso de resultado. Então você tem que praticar várias vezes igual um atleta para ser um cara competente. Então tá a dica aí de uns detalhes. E aí o que eu fiz? Eu fiz um curso online que você pode comprar e você vai fazer a dobragem de 3 segundos. Você vai ver vários vídeos de como você instalar no seu equipamento, como sacar, qual é a maneira melhor de sacar, qual é a melhor maneira de... Um outro detalhe que eu esqueci. Quando você joga o reserva, as pessoas pensam que já acabou. Não acabou, pessoal.
Você tem que ficar olhando o seu reserva abrir. Pode ser que na hora ele tenha passado essa linha aqui por trás. Pode ser que o seu compartimento esteja tão duro que não esteja abrindo. Pode ser várias coisas e é possível isso acontecer no seu reserva. Então você precisa jogar e já ficar com a mão no brider para que ele desce e não abra, você começa a tentear. Então isso está tudo no curso. Beleza. Existe também dois colapsos, que se você tiver baixo, tipo 30 metros, talvez 50 metros, e você entrou nesse colapso, e é melhor você não jogar o reserva. É melhor você ir até o chão com esses dois colapsos. E lá nós colocamos também os vídeos nesse curso online, que você é melhor, se você estiver alto, presta atenção, estiver alto e você quiser, joga o reserva, sem problema nenhum. Mas se você estiver baixo, a probabilidade de você morrer e ficar tudo arrebentado é muito grande. Então você precisa saber qual é esses dois colapsos. Então lá a gente bota um vídeo de longe, um vídeo dentro do cara ali no colapso. E você vai ver também que as pessoas que caíram no chão sem jogar o reserva no colapso quase não se machucaram. Mas os que resolveram jogar o reserva estão quebrados ou mortos. Também existe um colapso que cata o reserva e você precisa saber. Então lá nesse conteúdo, e você pode ver quantas vezes você quiser. E um outro detalhe que ele sempre está complementando, né, crescendo. Beleza? Então eu expliquei aqui sobre reserva. Vocês têm que tomar cuidado com isso aqui. E aproveitar, né, para fugir um pouco dessa confusão de reserva. Agora setembro, eu e uma turma que decidimos ir para a Europa, que é uma questão de decisão, a gente vai passar em 7 lugares para voar. Paris, Nice, Mont Blanc, Interlake e vários outros lugares. E vão passar dias maravilhosos. Para quem quiser ainda ir nessa viagem comigo, ainda tem vaga. A gente resolve tudo para você, é uma mentoria. Mas quem acha que está em cima e quer ir para o ano que vem, em setembro, por que setembro escolhe? Porque tem a Copa Eco, tem alguns eventos, a temperatura está maneira, os preços são mais baixos. E eu já fiz um cálculo, eu e a minha equipe, que por R$30 por dia, se você for resiliente, constante, em 10 meses você já tem todo o valor para essa viagem. Então R$30 por dia não é deixar de tomar um café, não é deixar de fazer alguma coisa, mas sim ser produtivo. E quem entra na mentoria, eu ensino faço uma entrevista, e todo mundo aqui, cara, eu não tô falando, eu não consigo, eu não posso, não, eu tô falando que todo mundo que tá aqui, que vai ver essa live, é possível fazer essa viagem. Mas tem que ser uma coisa programada, tem que ser uma coisa com disciplina e constância. E aí a gente vai fazer uma entrevista e eu vou ver que você tem habilidade para ter esse valor fora, como fosse assim, fazer dinheiro, sabe? Não tirar do que você tem, não é tirar da sua esposa, da sua família, não é tirar o seu cafezinho, não, é fazer mais para poder fazer essa viagem, para comprar uma vela, se for o caso, para fazer passeio com a sua família. Mas não tire da tua família ou do que você já tem para fazer outra coisa. Você tem que criar, e eu tenho certeza absoluta, todos os pilotos, toda criatura que Deus deixou aqui na Terra, estamos aqui para desfrutar disso aqui tudo, que Ele é demais. Ele fez recursos para você fazer isso. Então, clique aqui e a gente bate um papo. Eu e a nossa equipe, a gente vai fazer uma entrevista e com certeza a gente vai encontrar uma forma de você separar seus R$30 por dia para poder fazer essa viagem com a gente. Uma outra coisa que eu não posso deixar de falar
é que no dia 30 de agosto, a gente vai ter uma imersão para quem tem medo, não está controlando o medo, para quem está deixando as circunstâncias te parar. A gente fala que é como se fosse uma narrativa. Essa narrativa que a gente está vivendo, deixa eu dar uma clicada aqui, essa narrativa que a gente estava vivendo, ou eu, por exemplo, estava vivendo, não era boa, não era construtiva, não era produtiva, não estava dentro da bandeira do Brasil, ordem e progresso. Tem que ter progresso, pessoal. E ali eu acabei virando um treinador, porque eu queria sair daquilo. E ali eu e minha família estamos nesse passo a passo. E aí a gente, no dia 30, a gente ensina dinâmicas para poder você fazer esse controle, viver o extraordinário de Deus nessa terra na hora de decolar. E na hora de um colar você ter essa consciência e também ter um comportamento com o seu filho, com a sua esposa, que não adianta você ser alta performance no voo e chega em casa tá tudo ruim. Beleza? Eu acho que falei da viagem, falei da imersão e também agora a gente vai para Santa Rita, tá, pessoal? Quem quiser saber aquelas coisas que eu disse no início, conhecimento, e vamos praticar. Eu falo que são assim, vou dar aqui ó, rapidinho. O T, outro T e outro T. Para você ter alta performance, precisa ter esses 3 T. Esse primeiro T é a técnica. Então lá em Santa Rita, eu vou te dar a técnica. Eu não vou te ensinar a voar, porque você já é voador, talvez você não seja piloto. Então lá eu vou te dar a técnica. Depois que eu der a técnica, são várias técnicas, você vai treinar. Você vai fazer tudo aquilo que eu te ensinei. Ir alto, ficar alto, ou fazer a curva polar, o que seja que eu te passei. Usar o acelerador com mais eficiência. Mas se você não tiver, se você tiver esse outro T aqui, você não vai conseguir, que é os traumas. Se você está com medo, se você está com alguns sentimentos ruins, que são os traumas, você não adianta eu dar isso aqui. Você não anda nesse T. Então você precisa ir lá comigo. Em agosto, no dia 30, ou em Santa Rita. Então a gente vai te dar a técnica, a gente vai fazer você fazer o melhor treinamento e tirar os traumas. Com isso, você vai ser, se lembra do início da live? Competente. A pessoa competente tem conhecimento, tem habilidade e tem atitude. Então você precisa disso. E eu sei que você pode. Todo mundo aqui que vai assistir essa live pode. Agora só vou pedir um favor. Existe uma palavra chamada transbordo. O transbordo é assim. Quando eu tenho muito conhecimento, igual agora, eu estou aqui transbordando meus conhecimentos da Europa, desses anos todos, do conhecimento aqui da fábrica, e estou passando para você. Então, quando você tem um conhecimento, ou você sabe que aquela pessoa tem um conhecimento, você tem um aviãozinho aí, ó, um aviãozinho. E aí você passa esse conteúdo para alguém, para ela entender como funciona, para ela ter clareza às vezes. Então, o aviãozinho é o transbordo. Então, se isso foi bom para você, aperta o aviãozinho e manda para a galera aí, porque eles precisam conhecer tudo aquilo que eu falei desde o início aqui do Reserva. E também ele entender como ele funciona, tá bom? Então, Deus abençoe a todos e que... acho que tem um amigo aqui, tem uns 2 amigos que entendem de frequência. Que essa frequência da minha voz chegue a vocês, que a frequência de Deus que fez a Terra, todo o universo com a voz, que você não use, como a outra live que eu falei, seja um bafo, mas seja palavras não de maldição em casa, não de maldição para os seus amigos, não de brincadeira, mas palavras de sabedoria, de crescimento, porque isso vai e volta, cara. Então não fique falando mal dos outros, porque se eles vão falar de você, não critique um amigo porque vão te criticar. Não faça coisa ruim porque vai voltar.
Existe uma lei, a lei da ação e reação. Beleza? Um abraço e Deus abençoe a todos aí.